seja bem-vindo à Sessão Criativa. Eu sou a Giovanna Pirozzi, estrategista de marcas e fundadora da Geology, um estúdio boutique onde a gente acredita que design é motor invisível de decisões. E hoje a gente vai fazer um papo, uma conversa extremamente íntima, porque eu tô aqui com uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que não só num contexto pessoal, mas profissional, que eu admiro muito. Ela é influenciadora, PR, estrategista de marcas, veio do universo do branding e dentre várias outras coisas que a gente vai falar aqui em primeira mão, nesse papo de amigas, Júlia Zagari. Ai. Amiga, obrigada. Ai, tô muito feliz de verdade, de estar aqui. eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu assim, também. eu acho que só pra introduzir, eu vou fingir que eu não sei nada da tua vida, que não é um papo de A amiga. gente não se fala todo dia, quase. Mas eu acho que, às vezes, num contexto ali da rede social, da produção de conteúdo, a gente não tem a oportunidade de contar um pouco de background, de onde a gente veio, do porquê a gente traz o contexto que a gente traz, o conteúdo que a gente traz. Então, eu queria dar essa oportunidade para as pessoas te conhecerem, tanto quanto eu conheço. Conta um pouquinho quem é a Júlia Zagari atrás da influenciadora, da PR, essa mulher potente que você é, solar, né? Conta um pouquinho, assim, de track records, assim, da sua história. Bom, vamos lá. Então, para quem não me conhece, né? Eu comecei a minha carreira como influenciadora. Então, eu fui, assim, muito atrás, né? Junto ali com marcas de moda, entendendo onde que eu podia atuar. E foi muito ali no começo, ali pela imagem, né? Então, fazendo publi, né? Isso a gente tá falando de 2020, Nossa. 2017, eu era, 2016. tipo, super nova, assim. É. Quando, nossa, tinha mal começado essa história, né? A gente nem sabia muito ali Por o que isso que eu acho era. legal a gente trazer ano, porque até o perfil da influência hoje é muito diferente, né, do que essa época. Perfeito. E assim, eu não sabia muito o que eu queria, né, naquela época, tal. Daí eu sou atriz também, então sempre gostei muito desse mundo, né, criativo. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que meu negócio não era a parte da imagem. Apenas, pelo menos. Exato. Isso me trouxe muitas coisas, né, eu fiz bastante, enfim, contatos muito potentes, né, com marcas legais, né, pessoas incríveis no meio do caminho. Então, sou muito grata, né, por tudo que esse universo me trouxe. Mas assim, eu sempre fui apaixonada pelo mundo de comunicação e eu sempre busquei fazer mais pelas marcas. Onde que eu posso fazer essa marca crescer, né? Onde que todo o meu know-how ali, estratégico, criativo, poderia se juntar em algo maior do que somente a imagem. Assim, não tem nenhum demérito aqui, tá? Né? Eu admiro muito influencers, né? Pessoas que só trabalham, né, com a imagem e tudo, mas assim, eu fui buscar o que realmente me preenchia naquele momento e eu vi, né, que realmente era parte da comunicação, ter um olhar estratégico, conseguir aplicar isso nas marcas, né, em marcas que eu admirasse. Então, começou pela moda, mas ao mesmo tempo, né, isso foi crescendo. E você foi entrando em marcas super grandes e com bastante visibilidade no Brasil, né, para que você fizesse esse projeto acontecer. Sim. Conta um pouquinho então, dessa acho que, transição. Eu acho que a imagem foi a porta de entrada, mas aí uma vez que eu já conhecia a marca, né, que eu tinha ali uma abertura com a pessoa de comunicação, do marketing, ou a dona da marca, né, eu ia me envolvendo mais, e aí eu ia realmente construindo um planejamento com a dona da marca, ou, né, aquela pessoa do marketing. Responsável por aquele contexto. Exatamente. E eu ia realmente dando ideias, né, putz, vamos fazer uma ativação tal para sua marca ganhar mais relevância, ou vamos entender, né, qual que é seu público. Então eu começava ali, eu já estava falando de branding sem saber, né, que isso se chamava branding. Isso é muito exato. bom. E tendo essa sensibilidade da comunicação em atrelar pontos estratégicos ou pilares estratégicos ao contexto da experiência, né? Exatamente. Que às vezes a gente contrata um PR hoje e com todo respeito, acho que, enfim, de novo, não é demérito de trabalho de ninguém, mas às vezes você para pra ver e é mais assim, mais encheção de linguiça de pessoas que não tem nada a ver com o contexto do que uma ação planejada e estruturada para que a marca passe uma mensagem. Sim. Transmita
um posicionamento, Total. um propósito. E eu acho que hoje o PR, a função do PR mudou muito, né? Antes era ali, ai, né, as marcas, não que hoje elas não buscam isso, mas antes era, ai, era você entregava ali uma lista de nomes e a função era encher aquele evento. Hoje, assim, não só eu não acredito nisso, mas não é o que dá resultado. Né? Você tem que entregar algo a mais, você tem que pensar nessa marca como um todo, você tem que colar a experiência com a essência daquela marca, né? Entender se realmente o que faz sentido, onde faz sentido essa marca estar. Não é só porque a marca tal tá fazendo uma ativação com tantas influenciadoras, né? Aquelas lá que estão ali em alta, que faz sentido essa marca fazer, né? E eu acho importante de você dizer, né? Eu tô contando a sua história, mas você dizer que depois essa sua experiência que perdura até hoje, nessa posição como PR, né? Como influenciadora, mas também como idealizadora de ativações, Uhum. enfim, você teve uma passagem Sim. por uma grande agência de branding Uhum. para que te trouxesse também repertório Perfeito. nesse contexto de estratégia, né? Para que você pudesse, inclusive, depois, né? Que você ficou 3 anos, né? Eu fiquei 4 anos na 4 Sal, anos na Sal, que é uma marca, né? Que é uma empresa, enfim, que é uma consultoria de Uhum. branding, uma das maiores e mais respeitadas do Brasil, Uhum. assinando projetos de grande porte. Sim. Então, acho que você teve essa oportunidade de entender metodologia, Uhum. de ponderar essa metodologia aplicado ao seu universo, entendendo o que faz sentido, o que te cabe, trazer para consigo, né? Obviamente que cada um dentro do seu contexto, óbvio que não é trazer a metodologia da empresa que você passou, mas o que eu posso aprender com isso para levar para minha carreira. Uhum. E aí você retoma nesse lugar como consultora hoje, se Sim. posicionando dessa forma. Conta um Perfeito. pouquinho como é que foi essa transição. Eu acho que logo ali no começo, quando eu já estava ali falando de branding sem saber, né? Eu realmente comecei a ir atrás do, putz, tá, eu não quero trabalhar em agência de publicidade, porque não era um modelo que… eu achava que era um modelo que já estava ali, né, um pouco… banalizado, meio passado. Eu falei, putz, não é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo eu quero trabalhar com várias marcas. Uhum. Mas não sabia que era consultoria. E eu fui fazer várias conversas com amigas que trabalharam em consultoria. Até com você, lembra que a gente trocou muito no começo? Muito. E aí eu entendi que realmente eu queria entrar no mundo do branding, mas para pensar marca, não só marcas de moda. Eu queria entender assim, o posicionamento, poderia fazer o posicionamento, né, de qualquer marca. E não de só nichada marcas de moda, né? Que era até então o seu contexto. Que era o meu core. Ah. Exato. Beleza, moda, Exato. esse universo, Total. né? E aí, quando eu fui pra Sal, que eu conheci realmente uma das sócias da Sal, eu realmente me encantei muito, né? Não só pela metodologia de trabalho deles, mas porque, de fato, ali dentro eu vi que eu ia conseguir aprender muito, ter uma profundidade que o branding traz muito forte, e para qualquer mercado. Então, ali pra mim foi essa virada de chave do tipo, putz, eu acho que o meu lugar realmente é entrando numa consultoria. E eu acho legal, né, trazer essa pauta, porque tem muita gente que diz que branding é tão complexo que não se explica. Uhum. Eu já discordo, mas o que é o branding para você, para o seu universo? Cara, eu acho que branding é você literalmente fazer a gestão daquela marca em todos os pontos de contato e entender como que essa marca vai viver daqui pra frente, construir essa relevância para ela durar muito, né, ao longo do tempo, considerando contextos de mudança de público, de contexto econômico, né, cultural, de comportamento. Exatamente. Então, acho que é uma construção a longo prazo, né? Eu sempre reforço isso. Mesmo que tenha iniciativas curto prazo, longo prazo num contexto perene. Perene, exatamente. Para que seja sustentada, né? Exato. E eu acho que você focando nisso, né? Fazendo toda essa construção de longo prazo pensando nisso, acho que mais relevância a sua marca vai ter ao longo do tempo. E relevância é sobre percepção, é sobre valor, é sobre comunicação, é sobre narrativa. E é por isso que tem muita gente que leva o branding num lugar complexo, né? Sim. Porque ele não deixa de ser complexo na Sim. sua formação. Perfeito. Porque ele
trata a construção da marca muito em todos os pontos, como você falou, os pontos de contato da marca com o consumidor, que vão alicerçar todo esse conceito, né? Uhum. Personalidade, posicionamento, olhar para o público como centro da transformação e da mensagem. Uhum. Então, não é que o trabalho de branding seja complexo, apesar dele Exigir, né? exigir Bastante. Sim. muitas frentes, mas a complexidade, na minha percepção, é muito a consistência Uhum. das ações que foram propostas num trabalho de Uhum. estratégia e que muitas vezes o cliente acha que criou um projeto de branding, tá no lucro, já fez a sua tarefa de casa, Sim. quando na verdade o branding ele só toma força e tração a partir do momento que ele vai pra rua. Sim. E eu acho que pra mim, hoje, você é uma das profissionais que melhor fazem isso, que é colocar o branding na rua, Uhum. que é conseguir fazer as perguntas certas para as marcas que fazem sentido, de modo que elas possam refletir se essas iniciativas, elas ainda estão acopladas, elas ainda estão coladas Uhum. com esse ponto da estratégia, com esses pilares estratégicos. Tem muita marca que olha o evento como Sim. algo isolado. Uhum. Ou o PR como uma iniciativa isolada, ou a rede social como outra iniciativa isolada. E eu acho que o seu trabalho tem muito esse papel de unificar todas essas frentes para que esse branding na rua, né, para que essa experiência, a gente pode Sim. chamar de ativação, de experiência de marca, enfim, né, evento, mas tudo isso que envolve um conceito ali de colocar essa marca para o mundo, conta um pouco a sua visão sobre esse assunto, assim. Tá. Eu acho que assim, só pegando o gancho que você disse, né, dessa complexidade do branding, eu acho que onde mora, pra mim, a maior complexidade do branding é em você revisitar quem você é, né? As pessoas, elas vão muito na ponta, então elas vão muito na ativação. Ah, eu quero o evento, ah, eu quero essa influenciadora. Ah, só que elas não pensam Eu no quero vender mais. eu quero vender mais. É só isso, é só a ponta. Só que elas não pensam em tudo que elas têm que fazer pra chegar pra isso. Exato. Então, como que elas têm que revisitar? Como elas têm que realmente olhar pra dentro? Entender. Eu bato muito nessa tecla de essência. Porque, de fato, como que você vai fazer uma ativação se você não sabe quem você é? Se você não sabe pra que você existe? Pra quem? Por quê? Por que que sua marca existe, né? Por que que você acorda como empreendedor todos os dias pra fazer o que você faz? Tipo assim, se isso não tá muito claro, se você não tem clareza, tipo assim, É ruído. é ruído. É só mais uma ativação, é só mais um Barulho. evento. Exato. É só ali surfar o que tá no hype. Mas isso não constrói, eu sempre falo, né? O hype não constrói marca, né? Então, pra mim, a pergunta é: você tá construindo marca ou você tá surfando só a onda, né? Ou você tá criando ruído, barulho. Exatamente, você tá criando barulho, total. Então, eu vejo o branding hoje como, de fato, esse 360 que vai realmente ser o núcleo, né? Onde você olhar para desde o começo, para o que você faz, o que você existe, toda aquela essência, e aí sim, você tendo clareza disso, você vai conseguir fazer uma ativação, né, assertiva e construir a relevância da sua marca. Eu acho que é muito por aí, assim. E eu acho que isso também vem muito da sua essência, porque a gente fala também de Sim. marca pessoal. Tem muitos profissionais que negligenciam a importância da construção da sua própria marca como profissional, a sua marca pessoal, seja num contexto de influenciador, seja num contexto de consultoria, seja num contexto de produtor de conteúdo. Sim. A gente assumir a nossa presença e posição como marca pessoal, uma vez que uma marca, ela tem, né, uma marca pessoal ou uma pessoa por trás de uma marca tem muito mais consistência ali, até conexão para falar com o público, assim, pessoas se conectam muito mais com pessoas e as marcas, através delas, conectar pessoas, eu acho que é o ato mais genuíno de uma marca, para que não vire aquela coisa oca institucional, que você não tem uma cara por trás, não necessariamente do fundador, mas um projétil de persona, né? Um projétil de público-alvo, minimamente num contexto ali da identificação. Acho que identidade vem de identificação justamente por isso, né? Isso vem muito da sua essência, isso vem muito da sua marca pessoal. Eu te conheço da época
da influência da Sim, imagem, sim. né? Nós somos amigas há o quê? 15 Nossa, anos? sim. Por Nem aí. sei. É. Que você vinha e trabalhava a sua imagem, né? Uhum. E com marcas muito legais, assim. De Sim. novo, não é uma coisa melhor que a outra, Uhum. mas eu acho que na sua evolução até e transformação, Uhum. você foi uma pessoa muito curiosa e questionadora, você é. Uhum. Uma pessoa extremamente curiosa, interessada e sei lá, questionadora mesmo. E talvez você seja assim desde criança, Sim. né? Essa alma inquieta, Uhum. né? Muito comunicativa, muito expansiva, mas num lugar extremamente positivo de fazer as pessoas se mexerem e se movimentarem. Júlia Uhum. Zagari, quando chega, o negócio dá uns 360, real. Sim. Isso eu tô falando da sua marca pessoal. Uhum. Mas que você também provoca nos projetos que você entra, né? Uhum. Acho que é legal a gente puxar esse gancho que na trajetória profissional, hoje, depois de muitas trocas, depois de muitas ICs, vamos, não vamos, Uhum. nós finalmente nos unimos profissionalmente, Uhum. né? E eu queria te fazer uma pergunta muito genuína, que talvez eu nunca tenha te perguntado, o porquê que, com toda essa sua personalidade, essas suas características, todos os seus atributos, por que você viu em mim e na Geology uma parceria de sucesso no profissional, assim? Aonde você Uhum. viu que colava essa liga? Eu acho que assim, transbordou muito pelo fato da gente ser amigas, né, há muito tempo. Eu acho que em todas as nossas trocas, Gi, eu vi em você, né, uma empreendedora extremamente dedicada que queria e sempre quis fazer tudo acontecer, né? E eu acho que hoje é muito difícil, né? As pessoas hoje começam um negócio, daí param. Aí é difícil, né? Você vê essa resiliência para continuar. E aí, se não dá certo, volta a ver, né? Rever a rota. E eu vi em você muito essa pessoa muito forte nisso. E muito mais do que isso também, eu acho que é bom a gente falar aqui essa parte da complementariedade, né? Então, você é uma pessoa que tem muito a ver comigo em termos não só de ciclo social, né? A gente tem muita coisa em comum, afinidade e tal. Mas eu acho que é a sua linguagem, o seu repertório, né? Ele é muito amplo e muito vasto, assim, em coisas que tem muito a ver comigo, né? Então, isso eu acho que fez muito sentido. E eu acho que o seu olhar do design, né? É muito complementar ao meu olhar estratégico. Eh, e eu acho que esse lugar de informação de moda, esse lugar, né, da linguagem de moda, que isso agrega para todos os projetos, seja uma marca, né, nossa, de, sei lá, tecnologia. Você ter esse olhar que a moda Da pede, da estética. estética, Total. exatamente. Eu acho que muda. Total. Então, isso eu acho que eu vi em você uma parceira realmente que poderia me complementar muito em assets que não necessariamente eu desenvolvi, né? Então, eu realmente pensei muito nisso, assim. E é uma dor, né, para uma pessoa, uma dor que eu digo, para uma estrategista que tem muito claro no lugar do conceito o que a marca precisa ser, é uma dor quando no design aquilo não acontece. Total. Né? E às vezes a gente negligencia a importância do design, Uhum. trata ele como enfeite. Uhum. Eu tenho essa bandeira que design não é enfeite. Não é enfeite. Eu faço todas as introduções do podcast dizendo que eu acredito que design é motor invisível de decisão de compra. Uhum. E porque ele não anda sozinho, ele tem pilar estratégico, ele tá certeza. pautado em estratégia, mas quando a gente olha um ser humano, a gente entende que ele tem comportamentos que são sensoriais, que são instintivos e intuitivos, que é só através do visual e do impacto que ele vai responder. Sim. Então, por que eu tô falando tudo isso? De nada adianta a gente olhar para todo o conceito de estratégia e quando for direcionado para o design, o negócio não acontecer. Uhum. Perfeito. Então, acho que esses dois pilares precisam andar muito juntos, assim, muito. Em todos os projetos que a gente, né, se propôs a fazer juntas, até os que a gente já tá construindo juntas, eu acho que foi o match perfeito, assim. Até
parece até um conto de fadas, né? Mas de fato, né? Colou muito bem, porque ao mesmo tempo da sua visão de design, você traz a visão de estratégia, então eu não preciso ficar ali explicando, né? O meu Ou ponto, ou vendendo. vendendo. Porque às vezes a gente tem que vender o nosso ponto internamente. Internamente, exatamente. Isso já aconteceu muito comigo. E muito mais do que isso, se a pessoa não tem esse repertório, é muito difícil ela colocar aquilo em prática. Ela entender. Ela entender. E aí você já, assim, já perdeu muito tempo. E eu acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que nós podemos falar, nós duas, que quando o cliente nos contrata, né, eu acho que um dos atributos básicos de sucesso de um projeto é a confiança. Perfeito. Porque foi esse ponto que você falou e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Uhum. Às vezes, é muito mais difícil e demandante a gente ter que vender essa ideia pro cliente, Sim. do que fazer o mercado perceber que aquilo tem valor. Uhum. Quando isso chega no mercado, Sim. assim, é uma ebulição, é uma identidade, assim, quase que instantânea. Uhum. Mas muitas vezes o cliente não vê valor naquilo, Uhum. ou acha, não, esse slogan é muito simplista, e para mim a genialidade tá no simples. Uhum. Porque é no simples que você vai colar a mensagem, é no simples que Uhum. não vai sair da cabeça. Sim. É naquele simples que você fala, cara, como é que ninguém pensou nisso. É isso. Uhum. Não é inventar roda, é Uhum. trazer, é virar eureka. Eu acho que ficou muito. Até, eu acho que as pessoas levam para um lugar muito de conto de fadas e muito fantasioso a criatividade num lugar extremamente só intuitivo. Eu ir no Uhum. banho, eu preciso tomar banho para ter ideia. Uhum. Quando, na verdade, a gente precisa construir um sistema de metodologia para que todos esses pontos façam sentido, Sim. que é o que a gente está falando aqui, a complementariedade, né, de um trabalho para o outro. Mas como é que você enxerga, tendo vindo de moda, com essa essência muito pautada na estética, ou esse direcionamento muito conduzido para a estética, como é que você vê a importância do design nesse contexto? Eu acho que assim, o papel do design, igual você falou, ele é muito maior do que simplesmente dar uma cara visual. É literalmente o que vai dar vida para aquela ideia que a gente tá pensando. Sim. Né? E eu acho que as duas coisas juntas, né? Sim, as duas coisas juntas. E eu acho que um não existe sem o outro. Tipo, a estratégia não existe sem o design não existe sem estratégia. Então, por isso que eu falo dessa complementariedade. E eu acho que assim. É muito legal você ter uma grande ideia na cabeça, mas se você não souber traduzir isso pro outro em imagem, em palavras, num símbolo, não adianta nada, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa de viver aquela marca na prática, porque é isso, no papel tudo é lindo, mas você já pensou em como esse logo vai estar aplicado, né, naquele ponto de contato? Né? Ou numa pop-up, por exemplo, pensando em marcas de moda, né? Então, eu acho que o design, ele tem que ter um conhecimento extra, que não é só estético. Vai Perfeito. muito além, né? E eu acho que a Geology tem muito isso. Tem esse know-how de, não só porque vocês fazem muitas marcas que vivem no ambiente digital, então vocês têm muito esse know-how muito forte, né? Um know-how muito forte da Geology, mas em realmente, e foi aí que pra mim foi o pulo do gato da nossa parceria, que foi assim, eu não acredito em projetos que ficam no PowerPoint, eu não acredito que você engaveta e fica ali, que você fica abrindo e lendo, meu posicionamento da minha marca é esse. Não, se não funcionar na prática, se realmente você não conseguir colocar isso naquela narrativa para o seu cliente, traduzir isso numa campanha, fazer uma direção criativa que vai traduzir toda essa mensagem que você criou ali, né, no seu posicionamento, enfim, no seu projeto de marca, de nada adianta, eu não acredito nisso. E eu acho que a Geology tem exatamente esse pensamento, né? Como transbordar isso pro ao vivo e a cores, né? E eu acho que é por isso que a gente chama de manual de marca, né? Quando a gente faz essa entrega. Porque a gente usa um manual até que a gente consiga construir algo sozinho. Então, você compra, sei lá, uma cadeira. Até você não saber construir essa cadeira sozinha, você lê o manual. Sim. Se você tiver que construir 30 cadeiras, você vai ter que ler o manual umas 10 vezes, talvez. Talvez você vai ter que ler 5. Talvez você vai ter que ler 30. Dependendo da complexidade disso. Eu tô fazendo esse paralelo porque o manual, de fato, ele não é um documento de entrega. Ele é um material consultivo. Sim, é um guia, né? É um guia. E como
ele melhor pode estar no dia a dia, sendo revisto diariamente. Sim, Não tem segredo. sim. E muitas vezes a gente percebe isso. Acho que a gente percebe duas coisas muito fortes na prática. A primeira é essa, que as pessoas acham que isso é um documento final de entrega, tipo, para oficializar o projeto, quando não é verdade. Sim, Ele tem muito mais uma potência quando utilizado no dia a dia, sim. como realmente um manual. Mas também, se você quiser comentar esse ponto, comece por ele. Mas um segundo ponto que eu também acho super importante é que muitas marcas são projetadas para o fundador. Uhum. Então, assim, não, mas eu quero assim, assado, eu penso assim, eu penso assado, eu quero Sim. fazer acontecer. E eu acho que a gente traz ele para um centro de assim, olha para mim, você confia em mim? Uhum. O que você quer de verdade? Você quer ter sucesso? Você quer que sua marca perdure? Ou você quer uma marca roxa? Uhum. Ou você quer uma marca X, né? Assim, o que você quer com mais força? Porque se você quiser, não, custe o que custar, tendo sucesso ou não tendo sucesso, eu quero uma marca roxa, o que a gente percebe disso? Que é uma marca que é pra massagear o ego do Exato. fundador. Sim. E aí a gente, cai fora. Porque assim, a gente sabe que vai ser um tempo perdido. Sim. Isso não é sobre dinheiro. É Exato. sobre perder tempo, porque nem de portfólio vai servir. Aquele negócio vai botar pra rua e ninguém além daquela pessoa vai se identificar com aquilo, porque não foi projetado pra ninguém além dele mesmo. Sim. Você vê isso na prática, esses dois pontos? Tanto do manual quanto desse comportamento de criar marcas pra si? Sim. Muito. 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 Eu acho que primeiro, esse ponto do manual, eu acho que poucos clientes enxergam como um guia, né? Eu acho que eles não sabem muito a função de um manual de marca. Realmente, fica uma coisa meio... Ah, é aquilo ali, aquele livro, e é isso, tá, mas o que eu faço com isso? Engavetado. E eu acho que essa questão do ego acontece muito. Muito, 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 assim. E até quando você pensa nas ativações, porque o cliente, às vezes, ele não tá pensando na marca, ele tá pensando nele. Quem ele quer que vá no evento dele. E Pra não se autopromover. pra se autopromover. E não realmente se aquela pessoa tá contando a história da marca dele, o que ele quer, né? Porque no final do dia, a marca não é sobre você. Tem as características do fundador, mas Que é a marca... essência. Essência. Mas assim, a marca, ela tem que ser uma bandeira... Ou uma bandeira de mudança, né? Ela serve muito mais de transformação. Então, é muito sobre o outro. Quem você tá impactando, né? Quem que você tá realmente... a sua marca tá inspirando quem? Né? Não é pra você... se fosse, então, pra dormir com o dinheiro no bolso, acordar... Tipo assim... Pra quê, né? E eu acho que às vezes você faz essa pergunta, a pessoa não sabe responder. Não sabe. Não sabe. E eu acho assim, eu acho que pouquíssimas pessoas, né, pouquíssimos donos de marca refletem sobre isso. Por isso que vem a importância do branding, né, e o quanto, assim, eu já cansei, assim, é muito minha função. Às vezes eu pego um briefing, né, de projeto ou até de ativação, e eu tenho que ficar explicando. Cara, não é uma ativação que você precisa. É um projeto de marca, é um posicionamento. Você não gaste sabe... dinheiro com essa ativação. Exatamente. Tipo assim, eu poderia pegar, falar, nossa, beleza, vamos fazer um seeding, vamos pegar aqui as influenciadoras tal e tudo ótimo, maravilhoso, né? Você vai receber por isso. Eu vou receber por isso, eu tenho ali o relacionamento, é uma coisa que eu faço fácil, com o pé nas costas. Mas, assim, eu não acredito nesse modelo, sabe? Então, eu tenho que ficar com essa função educativa de falar, não, vamos voltar um passo para trás, né? Vamos se perguntar. Vamos se perguntar, exatamente, vamos ter clareza para daí a gente entender, né, qual ativação que faz sentido. E falando em ativação, que subentende por ativar a marca, né, em outras palavras, isso é muito grave quando o fundador leva o seu contexto social. Porque é assim, ele não acredita que uma união entre marcas tem força e poder de reforçar a mensagem. Muitas vezes cria ruído na mensagem da marca, porque assim, vamos chamar um catering. Eu vou chamar minha tia que faz cozinha da não sei o quê. Vou chamar brigadeiro da minha vizinha. Não, a lista de convidados. Eu vou chamar minhas amigas. Sim. E, cara, quando você vê, vira um Frankenstein
que ao invés da marca passar e transmitir uma mensagem, de novo, é um ruído. Só que, às vezes, para ele, aquilo é troféu, Uhum. porque, de fato, né, aquilo estava sempre muito mais alimentando o seu próprio ego. Sim. Só que posso falar uma coisa, Gi, que eu tava pensando? Assim, ok, né? Vira esse Frankenstein. Só que ele acha que é uma coisa. É só mais uma. Só que até o consumidor, olhando isso, ele não entende pra quem que essa marca é. X. Fica X. E quanto mais você faz ações desse tipo, pior é. Né? Porque tá gerando desejo em quem? Né? Beleza, fez o burburinho ali. Mas assim, tá se comunicando com quem? E outra coisa, nada contra marcas que são menores ou que estão nascendo Não. e que marcas podem promover outras. Uhum. Mas a partir do momento que a gente entende que os conceitos estão fundidos, que as visões de mundo e de marca, por consequência, estão alinhadas Uhum. e que essas duas marcas juntas vão trazer força. Força. E não Perfeito. uma repelir a outra. Uhum. Nada contra você Sim. sustentar ou dar força para uma amiga, Uhum. para uma vizinha Sim. que tem uma marca super legal, que tem um conceito super legal e que através da sua marca você pode colocar mais foco, Uhum. holofote nisso. Sim. Nada contra, eu acho importante a gente dizer isso. Sim. Não é porque, tem que fazer um evento com influenciadoras ou, né, chamando uma estrategista, uma PR, tem que ser a maior marca, né? Não é sobre isso. Uhum. Mas é sobre estarem alinhadas. Alinhadas. Perfeito. Né? 100%. E você acha que essas marcas Uhum. PMG, quando eu falo PMG, marcas pequenas, médias ou grandes, porque eu sei que você já passou por Uhum. muitas marcas grandes, Sim. tanto no interno quanto como parceira, Uhum. né, como influenciadora, mas também como agência. Uhum. Você acha que essas pessoas ainda têm dificuldade de perceber a estratégia de marca, o branding, nesse lugar estratégico long term? Eu acho. Você acha que as marcas do Brasil têm essa previsibilidade das campanhas, das ações, olhando para a essência? Não, eu acho que assim, poucas marcas fazem isso no dia a dia, é só apagar incêndio. Ou copiar o amiguinho? Ou copiar o amiguinho. Assim, nossa, até marcas que eu já trabalhei, assim, era até triste de ver, porque assim, você só. Ai, porque fez tal coisa com tal influencer. Vamos pegar A mesma a influência. mesma influencer, ou se não é a mesma, é a similar. Ou, putz, fez um negócio assim, então vamos. Então fica uma corrida. E quando tá todo mundo querendo ser autêntico, só que ao mesmo tempo você. Da onde mora essa autenticidade? Porque você tá olhando para as mesmas referências, você tá olhando para os mesmos lugares, você tá consumindo as mesmas pessoas. Então, isso para mim tem uma limitação de sair da bolha, de pensar diferente, extremamente, assim, gigantesca no mercado. Assim, principalmente no mercado de moda. Isso eu tô falando de grupos grandes, tá? Eu Não, sei. grupos grandes, marcas bem grandes, assim. E aí você olha e fala, gente, mas assim, não tem Cadê o estratégia? cronograma? Não, assim, tá bom, mas o posicionamento, o que tem a ver com esse evento que a gente tá fazendo? Não, é só faz. O que tem a ver com É essa só vai lá e faz. essa influenciadora que contratou para fazer essa ativação? Não, Zero. Zero. É tipo assim, é uma coisa, é de chorar. E aí, você começa também, né, você como profissional, tá, mas o que eu tô fazendo aqui? Né? Que foi o Tipo, que qual o aconteceu meu com papel? Exatamente, já aconteceu isso comigo. Então, assim, eu olhava num lugar de, nossa, mas assim, o que isso tem a ver? E eu, numa função de PR, eu era obrigada a fazer tal evento, porque, né, mandaram, porque fazia parte ali do calendário, mas, assim, não tinha tá bom, isso mora. Da onde que vem? Porque depois que você trabalha em consultoria, tudo você quer um porquê, né? Você, não basta ali. Ai, vou receber faz um evento tal de agora que a gente vai lançar. Tá bom, mas Por quê? né? Por quê? Da onde que vem? Quais mensagens você quer passar? Pra entender quem você vai chamar, você precisa entender qual que é o mote da campanha, da onde que vem, pra conseguir reforçar a essência da marca também e conseguir colar a campanha com a essência da marca. Não é simplesmente aleatório, eu vou inventar aqui uma história que a campanha é sobre, né, sei lá, bota western, né? Então eu vou simplesmente florear. Tem que estar conectado com a essência da marca, senão pra mim, e eu acho que pra você também, aquilo não faz sentido. Vamos usar esse exemplo que eu acho muito bom. Bota Western, né? Bota Western, às vezes vem de uma referência dos Estados Unidos, onde existe muito esse lugar do cowboy, biriri, Sim. barará. Aí você aplica isso no Rio. Tô dando um exemplo, tá?
Tipo, o que isso tem a ver com o estilo de vida do carioca? Do carioca, por sim. exemplo, né? Aí você pode falar, não, mas tem o agro no Brasil. Aí, tudo bem, ok. Sim. Eu acho que pode haver ali um contexto cultural que muda de uma coisa pra outra, mas Sim. tem muito mais liga do que... Mas eu tô indo pro extremo, tipo, sei lá, só pra gente trazer. Como é perigoso a gente usar como referência, mas muito num lugar de projeção do que Sim. inspiração. Uhum. Então, eu vou me projetar nessa referência que vem de uma outra cultura, de um outro lugar, de um outro país, que, por consequência, tem outros hábitos, porque é povoado por outras pessoas, que, por sua vez, tem outros desejos, e que não tem nada a ver quando você replica aqui. Que são outras pessoas, que têm outros desejos, que estão dentro de outra cultura. Sim. E eu sinto que as marcas fazem muito isso, sabe? Muito. Tipo assim, elas olham a referência gringa, né? Que é uma estética que a gente já conhece ali, né? Que é a estética cool, que cola muito. E aí elas tentam replicar aqui. E muitas vezes aquilo não tem nada a ver, você não entende. E aí fica todas as marcas com a mesma cara. Então, assim, eu acho que isso aconteceu um pouco com as marcas de esporte, de bem-estar. Começou a todo mundo a querer ficar uma halo da vida. Que até a própria tá meio... Exatamente. Até agora eu não entendi o posicionamento da halo aqui no Brasil, né? Se a gente pensar. Não entendi, porque eles querem replicar ali a California Girl, ali, né? Mas assim, Cadê tá a bom. cultura? Cadê a cultura do Brasil? A halo girl do Brasil? Né? Como isso se transfere para um contexto do país. Eu acho que quem fez Exato. muito isso foi a C&A. E eu não tô falando sobre produto ou mix ou precificação. A C&A fez um trabalho de cultura tão forte que tem muita gente que acha que a C&A é brasileira. E é muito isso. Sim. Cara, é uma marca que entendeu tanto de cultura que você lembra das propagandas, né, do Sebastian. Cara, as danças, e você fala, Sim. meu, é uma marca brasileira? E não é. Não é. E outra coisa, ela não tem esse comportamento fora. Tem C&A na França, mas ela não é a C&A do Brasil. E eu acho que esse fit entre marca e cultura, entre marca e comportamento, que em outras palavras a gente tá falando sobre público. Sim. E não sobre o fundador, e não sobre o diretor de marketing, e não sobre o estilista, né, que seja. E é muito segredo, e não tô falando só das grandes, né? Tanto essa importação de conceitos gringo, como marcas gringas que chegam no Brasil achando que só por existir fora, vão existir aqui também. E é um tiro no pé, né, no caso. E na contrapartida, amiga, a gente vê o Brasil como uma potência inspiracional, de referência. O gringo, eu moro na França e, cara, a francesa tem a brasileira num lugar aspiracional surreal. Gigante, De protagonismo, de força, de independência, sabe? Num lugar especial. E as marcas não exploram isso aqui, né? E juro por Deus, assim, a gente não pode generalizar. Óbvio. Né? Eu acho que quem faz isso de uma forma maravilhosa, eu vou trazer um exemplo aqui, é a Parioca, que pra mim, eu acho que assim, eu tiro o chapéu pra essa marca. Porque o fundador morou fora, morou em Paris, trouxe essa libertinagem parisiense que existe na cultura parisiense, mas com estampas, com cores, com a bossa, a fotografia, exala essa bossa carioca. E assim, eu acho que eu juro que eu acho que essa é uma marca, dentre várias outras, obviamente, Eu né? acho que, só, desculpa te cortar, mas também dando um exemplo, a Farm, pra mim, quando foi pra fora, pra mim é o mesmo DNA. A Tipo Farm, assim, a sim. Farm, A Febo. A Granado, na verdade. a Granado. Sim. Não, é que a Farm me chama muita atenção, porque assim, quando eu, sei lá, fui na Farm de fora, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, tipo assim, é o mesmo DNA. Tem a brasilidade, tem, né? Só que de um jeito que não é o que funciona aqui, é diferente. É diferente. Uma brasilidade meio reinventada. É. Que é o que cola mais pra lá. Pra lá. Então, eu acho que eles se adaptaram muito bem. Assim, eles para mim, são um exemplo de internacionalização, assim,
muito bom. Havaianas também, Havaianas que também. leva a cultura, né? Sim. Não é a compra de um chinelo, é a compra de um pedaço da cultura. Quem tá Perfeito. vestindo, meu marido, que é francês, ele tá com Havaianas no pé, ele tá se sentindo mais sentindo- brasileiro Uhum, do que, né, não do que francês, mas um pouco mais brasileiro, uhum, sabe? sim. Então, acho que tem essa... Cara, eu acho muito legal a gente trazer isso. Porque, de novo, não é que a gente tá falando sobre marcas enormes e gigantescas, mas como é que as pequenas podem... o que as pequenas podem aprender com isso? O que Uhum, o empreendedor, que no final do dia são pessoas que estão mais próximas do nosso contexto Sim. profissional e até pessoal. Temos muitas amigas, muitos Uhum. amigos que são empreendedores. Sim. Seu marido é empreendedor, Uhum, um dos maiores, inclusive, do universo wellness, né? Com a uhum, Naked Nuts, sim. acho que é importante dizer. E, assim, o que o pequeno pode aprender com isso, na sua percepção? Você diz em termos de... De estrutura, de estratégia, de posicionamento, assim. O que a gente pode deixar aqui nesse episódio de insight, por assim Uhum. dizer, que até o pequeno poderia aplicar para que ele também não saia daqui com um sentimento, tá? Então, quando eu crescer, eu vou olhar para isso. Eu vou olhar pra isso. Ou aham. se um dia eu crescer, eu vou olhar para isso, porque o futuro tá na mão das ações que você faz hoje. Hoje, total. Uhum. Eu acho que é nunca perder de vista, né? Ter clareza da essência da marca. A gente até fez um trabalho com a Naked e foi muito importante eles, por exemplo, começarem a pensar em realmente nessa essência, o que a gente fez, né? Conversas com os fundadores, né? Com o Tico, o Vini, e realmente colocou no papel, né? Por que você fundou a marca, né? Vamos lembrar, para entender realmente quais são os diferenciais, porque uma vez que a marca vai crescendo, e aí você vai tendo muitos desafios, então você esquece, você não lembra mais por que você criou aquilo. Você não lembra mais por que seu produto existe. E aí, no fim do dia, fica você falando só de atributos funcionais e comparando com o concorrente. Mas não, tem muito valor ali, por trás daquela história, por trás daqueles fundadores que são aqueles fundadores e não outros, Perfeito. né? Então, eu acho que é você não perder de vista em sempre revisitar o que te fez criar esse negócio, né? Da onde que surgiu, e de lá pode nascer muitas ideias, muitas ações, até você reforçar essa mensagem. Será que meu público, ele sabe dos diferenciais autênticos, né, da minha marca? Tá chegando neles ou Tá não? chegando, exato, ou só tá chegando que a pasta de amendoim é 0 açúcar, né? Então, eu acho que quando a gente fez esse trabalho com eles, principalmente, parece que abriu sabe, um Que mundo maravilhoso. de E a caramba. marca cresceu muito, A marca amiga. cresceu muito, eles começaram, por exemplo, a atrelar, eles entenderam que eles são muito fortes ali com o esporte, né, por exemplo. Então, que é uma coisa do Vini e do Tique, né, tem Então, uma traz história a por trás. essência Então, do eles fundador. começaram a trazer o esporte, então eles criaram o Naked Running Club, por exemplo, que é uma comunidade de corrida que tá toda sexta, 6 da manhã no parque, com um treinador que vai passar, né? Então, ali eu não tô Que falando de lindo. produto, é comunidade, né? Eles estão construindo essa comunidade em torno do esporte, em torno de saúde. E que tinha Que a é o ver que eles para acreditam. os fundadores, né? Não foi uma Exato. coisa forçada. Zero. Zero. Assim como nada a ver com eles, talvez, estar na passarela do Fashion Week. Ou sim, que seja. Mas assim, como a gente pode exportar, transpor características da essência dos fundadores para a essência da marca, que não são coisas iguais, Uhum. inclusive. Não, total. E eu acho que tem que ter você tem que desassociar de alguma forma, porque senão começa, né, a ficar muito pessoa física, pessoa jurídica, ali tudo junto. Os interesses particulares você guarda numa caixinha, você tem que Perfeito. pensar no que é melhor pra marca, Perfeito. né? Você tem que entender que você tem um sócio, que também são né, Os interesses os ideais em deles. E aí o comum. em comum, Você tem que ter um ponto de intersecção, né? E aquilo precisa refletir, né? E transbordar para o seu consumidor, para ele conseguir também se inspirar da forma que você se inspira, Perfeito. né? Então, eu tô trazendo aqui o exemplo da Naked, né? Mas eu acho que isso se aplica, assim, para qualquer marca, né? Entender, de fato, essa essência, né? Da onde que vem esse sonho. Fazer mesmo uma retrospectiva. Até parece, você fala, ai, nossa, eu vou ficar aqui pensando. E você botar no papel mesmo. E eu acho que a gente pode até encerrar com a pergunta que a gente faz em projetos de branding, que é por que você existe além do lucro?
Uhum. né? Sim. E que parece uma pergunta simples, Sim. mas que tem muito fundador que buga nessa hora e fala: por que eu existo além do lucro? É. Tipo, em outras palavras, o porquê que você tá se propondo a fazer o A que você tá fazer o que você fazendo além da venda, ou Uhum. além de ganhar dinheiro, não Uhum. ganhar dinheiro, enfim. Amiga, eu É ficaria isso. aqui, Não, eu né? ficaria Bom. horas, gente. Tá muito bom esse papo. Não, vai continuar, né? É sempre assim esse podcast. É tão íntima essas conversas que eu sempre falo assim: Nossa. a gente vai cortar, Não. né? Pelo bem da sustentação aqui dos 45 minutos. Mas essa conversa vai longe, gente. Vai com vinho, Ai, vai eu em quero. restaurante. Amiga, eu te quero amo. também. Obrigada. Obrigada a De você. coração. Obrigada por você estar Ai, aqui. obrigada a Representa você. muito pra mim ter você. Ah, eu também. Te admiro muito como profissional, Obrigada, meu como amor. pessoa, como Eu mulher. também. E estamos juntas. Ai, sucesso, né, pra nós. Obrigada, amiga. Ai, muito feliz. E me chama pro próximo, já quero uma próxima conversa. Comenta aí se vocês querem o próximo. Cliquem também pra acompanhar todos que vêm aí. E até a próxima. Bisu, tchau!